Boa tarde a todos, graça e paz, 5:30 da tarde, aqui é o Paulo. O programa está indo ao ar hoje, 6 horas mais cedo que o normal. Podem compartilhar. Hoje é o dia 30 de dezembro, está terminando o ano, só tem mais o dia 31 e se foi. Dia 32 não temos, né? É bom, isso vocês sabem. Esse áudio aqui pode ser passado adiante. Nós estamos num momento histórico. Esse fim de semana é histórico para a humanidade, para o Brasil e para a humanidade. Então, gente, vamos lá. Muita dúvida, muito medo, muita aflição, muita insegurança por grande parte das pessoas que estão nas operações. Talvez um terço das pessoas que estão nas operações, talvez a metade, estejam com medo, desconfiados, descrentes de tudo isso. E eu digo o seguinte, eu vou juntar agora aqui o que eu não tenho feito muito citações bíblicas, mas eu vou juntar a fé, a confiança, o entendimento um pouco diferente, um pouco mais profundo do que está passando na nossa vida, nas nossas vidas. O que está passando nas nossas vidas é um momento único na história, nunca teve antes por causa dessas operações. Então, a pessoa com fé disse para o mestre assim: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Para mim é a frase que mais me toca nos evangelhos. É a frase mais significativa de todas. Eu já disse para vocês, passei um tempo de mal com o pai. Passei de mal, que nem fila emburrado. Depois tive ajuda, uma ajuda importante quando eu cheguei em Brasília e eu reencontrei aquela fé que eu tinha antes. E eu percebi que esse tempo de filho rebelde não me adiantou nada, não resolveu nada, porque eu dizia para mim mesmo e para as pessoas a respeito do Pai, que ele devia dar um jeito, devia ajudar, devia acelerar para mudar a humanidade, para melhorar, devia fazer o controle ambiental, devia fazer a diminuição, o fim da violência, que Deus devia. E essa decepção, esse afastamento, não por completo, mas esse não buscar mais o Senhor, isso foi me deixando uma pessoa diferente, sabe? Eu comecei a ter menos alegria do que eu tinha, porque eu tenho depressão, já falei disso algumas vezes, eu tenho depressão. Mas a minha depressão eu combato com umas ferramentas simples. A oração, uma oração mesmo que seja breve, uma meditação, um canto, qualquer canto, Jesus Cristo me deixou inquieto, por causa de um certo reino, seja o que for. Ou então escutar música, ou escutar orquestra, alguma coisa, ou uma comédia. Então, pronto. Se eu olhar alguma coisa engraçada ali, nada, não precisa ser muito ali, 100, 200 videozinhos de comédia ali no YouTube, tá bom, já basta. E tô brincando. 2, 3, 4 videozinhos, pronto, passa. Passa aquelas crises que eu tenho, passam. E isso, depois eu volto a pensar, sempre eu volto a pensar e volto a me reencontrar com o Cristo. E agora, então, como eu disse, depois que eu vim para Brasília, que eu me reencontrei, tive ajuda para isso, mas me reencontrei com o Pai, agora eu estou muito mais tranquilo do que antes. Eu estou 90%, 95%, 98% do meu tempo em paz, porque eu entendi finalmente que não tem sentido ficar longe de Deus, não há lógica ficar longe de Deus. Eu entendi, eu não quero socar isso na cabeça de ninguém, não tem como. Não quero abrir a cabeça de ninguém e fazer lavagem cerebral. Não. Eu estou dizendo, estou falando da minha convicção. Não há sentido na vida sem Deus. É. Então, por causa disso, é que eu preciso dizer para vocês que quem está triste porque não tem emprego, porque está morando de favor, porque perdeu a casa ou a casa foi derrubada pela enchente, pela chuva, ou porque o filho, não, eu soube de um caso do filho drogadito, drogado, viciado, está sempre dentro de casa, sempre incomodando, sabe? Quem perdeu o carro que usava no trabalho, quem perdeu a moto que usava no trabalho, e que tem familiar na cama com câncer e não tem como tratar corretamente, seja qual for o tipo de problema, todos eles,
As pessoas superam, eu percebo isso nos depoimentos que eu escuto. É incontável o número de depoimentos que eu escuto por dia, por semana, não nem consigo controlar. Então, essas pessoas que estão cheias de problema e que elas se entregaram inteiramente ao cuidado do Senhor, elas estão contornando com mais facilidade os seus problemas. E é o meu caso. Eu hoje sofro muito menos do que eu sofria quando estava em Joinville. Em parte, eu sei, alguém vai dizer, vai pensar assim: ah, porque agora não tem que mais ficar cuidando da tua mãe. É verdade. Isso facilitou, eu não tenho dúvida. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Porque a minha espiritualidade amadureceu, reamadureceu, e isso está me dando uma tranquilidade muito grande. E é por isso que eu falo agora, então, não era minha intenção fazer nada de pregação aqui, tá? Mas é por isso que eu digo para vocês, prestem atenção, as operações existem, elas são reais, elas são verídicas e verdadeiras. Olha só, 3 palavras para dizer uma só coisa, tá? Então, elas estão em andamento, não só no Brasil como no mundo. Gente que não tem obrigação de fazer projeto social, as operações avulsas, gente em todos os países já tendo liquidez, já recebendo para gastar, mas eles não têm planilhados para pagar e nem obrigação de fazer projeto social. Eles já deram uma porcentagem que já o Banco Mundial recolheu e pronto, para eles está feito. Esses gestores e gestoras avulsos, muitos, eu não sei se dá para dizer centenas, eu acho que não, mas dezenas de pessoas mundo afora já receberam. E as operações que nós estamos, que tem os gestores, não esqueçam disso. Vocês planilhados que estão me escutando não estão nessa regra, mas os gestores, os que eram os donos de títulos, de ativos, isso só para salientar para quem sabe, TDA, ZLT, ZIN, DINAR, PETILE, etc. Os donos de títulos, os gestores de fato, com compromisso de fazer projeto social, e aqueles aportados que não têm compromisso, portanto, não têm obrigação, todos estamos muito perto do recebimento. Tá? Então, quem tem dúvida, quem ainda me pergunta, Paulo, mas por que? Daí eu estou dizendo assim, me desculpem, sabe, não é grosseria, eu não quero ser grosso. Eu fui grosso hoje de tarde, eu já vou explicar com o Cláudio, eu acho que é o nome, tá? Mas não é minha intenção ser grosso nem nada, maltratar ninguém. Eu peço desculpa se alguém se sente desvalorizado, não teve atenção. Eu estou dizendo assim, escuta o meu áudio que eu fiz quinta-feira de 8 minutos. Pronto. Ali está explicado o que está acontecendo. Não tirei, não coloquei nada. Não acrescentei, não diminuí nada. Por quê? Porque não dá, eu não trabalho com falsidade. Se eu desconfio que tem alguma coisa enrolada, eu não falo. Tanto que quando estávamos em reunião, gestor de plataforma, gestor de operação, várias pessoas conversando, e daí ainda pensando no que eu iria dizer, aí, poxa, mas e se fosse, eu pensei comigo, se fosse dizer isso, ia acalmar o povo. Não, isso não é a verdade, isso é uma modificação da verdade. Não vou falar isso. Daí, nem me lembro quem que foi ali, todos nervosos porque não tivemos movimento na quinta. Alguém disse assim: não, mas então façamos lá a tal. Não, isso não é verdade. Aí todo mundo disse: não, não é verdade. Todo mundo não. Aquele grupo de pessoas ali. Não, isso não é verdade, não dá. Então as pessoas estão afinadas com a ideia de passar a verdade sem enrolação. Chega, já tivemos tempo de algumas pessoas com enrolação, com historinhas bonitas para vender a porte. Chega disso, tá? Então, é por isso que eu digo para vocês, as operações estão em andamento e não aconteceu por causa do que eu já expliquei no áudio de 8 minutos, quinta-feira, de tardezinha. Então é por isso que eu venho dizer para vocês que nós estamos aqui na linha de frente, gestores, pessoal de plataformas, eu e mais, eu não sei quem, se tem mais alguém comunicando. Tem alguns fazendo lâmina, alguns áudios por aí, e na verdade pouca coisa aí é verdadeira, tá, gente? Pouca coisa aí é verdadeira. Vocês viram que não aconteceu nada sexta, nem ontem? Eu já sabia. Todos que me perguntaram, o fulano está afirmando, o fulano afirmou no grupo, fulano colocou lâmina no grupo, fulano fez áudio no grupo, e eu disse, não é mentira, não é verdade, contaram uma mentira para ele ou para ela,
Não tem nada acontecendo essa semana. A regra é, tudo começa pelos precatórios, na terça e na quarta-feira. Não tem gestor pagando antes. Banco Central não aprovou adiantamento, tá? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, não é quem fez o comunicado que mentiu, não. É quem inventou uma notícia falsa e passou para essas pessoas que ingenuamente replicaram a mentira. Como o trouxa do Paulo de Santa Catarina, muitas vezes replicou mentira achando que era verdade. Ai, que cara trouxa. Então é por isso que eu digo para vocês: as operações estão em andamento, sim, e quem está tentando dar um comunicado está querendo fazer o quê? Está tentando ajudar, está tentando acalmar, está segurando, tentando segurar a peteca, para a peteca não cair. Ou seja, é a intenção que a gente tem, a minha, é de ajudar. E aí tem o seguinte: eu estou aqui na luta, buscando informações e atendendo pessoas, atendendo ao máximo do que eu consigo, enquanto vocês me desculpem, por favor, me perdoem. Mais do que desculpa, me perdoem. Mas vocês ficam em casa muitas vezes bravos, xingando, repassando informações que não procedem nos grupos, informações que agridem aos comunicadores, agridem a mim e aos comunicadores, sem saber do que está acontecendo e sem ir buscar informações na fonte, como os comunicadores fazem. Repito, tem comunicadores que passam informações sobre adiantamento, sobre isso, sobre aquilo, blá, 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 blá. Eles foram buscar informações. O problema é que quem deu a informação para eles não falou a verdade. Mas nós estamos tentando comunicar, tentando transmitir para vocês. O que tem uma certa diferença é que eu hoje estou pegando, hoje não, há bastante tempo, já vai para 2 anos, que eu estou buscando informações com outras fontes, tá, gente? Com outras fontes. Há muito tempo que eu não afirmo dia mais. Eu não dou mais certeza, amanhã vai começar. Eu até faço insinuações que levam a pensar nisso, mas fazer insinuações é uma coisa, fazer afirmações é outra. Eu não faço mais afirmações. E se eu soubesse há mais tempo que a ONU não havia liberado, nossa, provavelmente eu teria abandonado a comunicação. Provavelmente. Agora está liberado pela ONU, pelos organismos financeiros internacionais e do Brasil, e é por isso que eu estou muito tranquilo para dizer para vocês: não sofram mais e voltem o olhar de vocês, entreguem o seu problema, aquela dor no corpo, aquela dor na coluna, aquela dor de cabeça, aquela ferida que não sara, aquela picada de cobra que infeccionou, que até isso a gente tem, amigos nossos, sabe? Tudo, tudo, a moto que foi levada, o carro que foi levado, a casa que perdeu, coloquem tudo, é a minha sugestão, por favor. Cada um tem a sua espiritualidade do seu jeito. Coloquem tudo na mão do Senhor. Quem tem outra fé, acredite, confie na sua força interior, na sua espiritualidade, porque acima de todas as religiões, acima de todas, eu tenho a mais profunda certeza de que está o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o grande arquiteto do universo. Ele sim está acima de todas as religiões, de todos os outros líderes religiosos, de todos os outros pseudo-deuses. Ele está. Ele comanda tudo. Então, na sua espiritualidade, eu não estou pedindo que ninguém mude, que ninguém passe a ser judeu ou cristão. Não. Mas na sua espiritualidade, confiem no grande arquiteto do universo, porque as operações estão acontecendo. Tá? Não vai ter mais postergação. 2024 não vai ser mais outro ano de promessas e de espera. Não vai mais se ouvir falar de TQQ, tá certo? Isso vocês podem confiar, tá certo? O áudio ficou longo, mas era necessário. Eu vou passar depois outros áudios com mais objetividade e mais curtos. Esse eu precisava fazer desse tamanho para passar a minha sequência de pensamento, né? Senão eu me perco pela linha de fundo que nem a bola lá fora do campo.
Então, para terem uma ideia, esse é o terceiro áudio que eu faço. Estava errando e esse deu certo. Tá? Podem compartilhar o áudio e busquem na sua espiritualidade quem está com Jesus, quem está com Deus, quem está com Alá, entreguem na mão do Senhor inteiramente o problema e confiem. Confiar significa o quê? Ter certeza de que o Senhor está no comando e não tem mais o que fazer. Não adianta ficar buscando, correndo, desesperado atrás de informações, porque as informações estão, desculpem a expressão, ocas, vazias. Eu não sou, nessas horas, nesse momento agora, eu me coloco como um grão de areia. Agora eu não me coloco como aquele cara que diz eu sou, eu aceito, eu recebo, eu mereço. Agora eu não me coloco assim. Agora eu me coloco como apenas um simples grãozinho de areia. E nessa condição, eu digo para vocês: eu não quero ser mais do que ninguém, eu não sou mais do que ninguém, eu não sou mais importante do que ninguém. Eu sou simplesmente alguém apaixonado por pessoas, apaixonado pela criação do Senhor. E só o que eu quero todos esses anos é levar a verdade para as pessoas. Por mais que muitas vezes, muitas, incontáveis, dezenas, centenas de vezes eu gravei e não era a verdade que tinham me passado. Agora vocês podem ter certeza, a ONU liberou e agora é verdade. Totalmente verdade. Tá certo? Então, nesse contexto de eu não sendo ninguém, sendo alguém que simplesmente é parceiro e quer somente ajudar, dessa forma mais simples, não tem como expressar, eu digo para vocês, nós vamos sim ter êxito. Não duvidem disso. Tá? E eu entreguei totalmente na mão do Senhor, por isso parou completamente meu sofrimento e eu não tive mais crises de depressão. Desde que eu voltei não, que eu vim a Brasília, mas desde que eu, assim, voltei para perto de Deus. Eu sozinho, na minha vida como eu levava, não sei se isso seria possível. Então aqui eu tive ajuda e me reencontrei. E essa transformação nunca mais eu quero que mude na minha vida. Eu quero é perder a minha vida do que perder o que eu reencontrei com Deus. Tá certo? Então, eu quero pedir perdão porque eu tenho quase certeza que foi o Cláudio, o nome de quem me ligou à tarde, num tumulto. Fui almoçar, acho que eram umas 5 da tarde, não tenho certeza também do horário nem nada, tinha ido até sem relógio, não sei, mas alguém me ligou e eu atendi. Então, quando me ligam, se está liberado, eu atendo. Eu já atendi gente hoje que nem estava salvo nos meus contatos, eu atendi. E esse que eu atendi, daí ele começou a comparar a minha informação que eu tenho passado com áudio que fulano falou, que ciclano falou, escreveu, lâmina, e que dizendo que eu havia interferido para não liberar agora, para liberar tudo junto, algo mais ou menos assim. Eu não consegui nem entender direito porque a internet estava ruim, e mesmo assim eu disse, olha, se tu está acreditando, é mais ou menos isso que eu disse. Se tu estás acreditando no que outros estão falando, que tu acha que eu estou mentindo, que eu fiz um áudio que não procede, que eu estou atrapalhando, então não temos o que falar, então não há nada o que dizer para nós entre um e outro. Então eu não tenho tempo para ficar debatendo assim. Acredite no que quiser. Foi mais ou menos isso que eu disse, tá? E fique bem e tenha uma boa tarde e desliguei o celular. Daí já em seguida tocou outra chamada, já estava tocando, tocou, eu atendi, e daí levei uma meia hora para poder pedir o meu lanche, uma chamada atrás da outra, depois não sei mais quem é que me ligou. Então, essa pessoa, se escutar o meu áudio, então eu peço perdão. Tá, eu preciso treinar mais isso de controlar o temperamento, controlar meu temperamento pelo espírito. E eu já mudei. Quando eu era jovem, no tempo de igreja já, jovem, eu era o que não, eu não era pavio curto. Eu ia dizer que como se for o chamado pavio curto. Não, eu não era pavio curto, não, não era isso. Eu nem tinha pavio, bastava riscar o fósforo à distância e bum, eu já explodia. Eu fui mudando e já mudei várias vezes 100% e de novo mais 100%, nem sei como explicar isso. Eu era uma peste.
Então, mas eu ainda tenho que mudar muito. Então, Cláudio, eu acho que era Cláudio o nome, ou Carlos, eu não sei mais. Me perdoe. Um abraço a todos. Não vai demorar muito fazer outros áudios, mas bem curtos, eu prometo. Se inscreva em nosso canal. Start das Operações Oficial.